Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Esse programa está abordando assuntos interessantes para a sociedade, tanto cristã como também o entorno dela. Você já sabe, já deve ter assistido os episódios anteriores, na série Política. E você vai abordar nessa série Política várias perguntas que de repente você nunca ouviu resposta. Você é bem-vindo a mais um Conexão Getsemane. Hoje contamos com a ilustre presença do secretário regional Norte, graduado em Teologia e Serviço Social, pós-graduado em Gestão Pública, o senhor Elson Júnior. Seja bem-vindo, Elson. Muito obrigado pela gentileza do convite. Para mim é um privilégio poder estar aqui em conexão com nossos irmãos e irmãs, com o pessoal de casa que nos assiste hoje. Que bom que você esteve presente, eu sei que você é uma pessoa muito ocupada e deu essa oportunidade para a gente estar te entrevistando, principalmente nesse assunto que é tão interessante e que tem rodeado tanto as igrejas e até mesmo a sociedade, né? Nós vamos estar falando de várias coisas interessantes aqui em relação a isso, perguntas às vezes pertinentes à questão do cidadão, às vezes pertinentes à questão do cristão mesmo. Vamos lá? Vamos. Como que iniciou, Elson, o seu interesse pelo curso de teologia? Como eu já falei, você é graduado em Teologia e Serviço Social, né? Sim. Bom, em teologia começou em casa, né? Eu sou filho de pastor, meu pai é pastor desde 1976, e aí é interessante que exatamente 30 anos depois dele ter entrado no seminário, eu entrei, né? E aí, dentro de casa, o primeiro convívio com muitos livros, meu pai tem uma biblioteca muito vasta e assim, sempre incentivando a leitura. E foi a partir do meu pai o meu primeiro contato com a teologia e o incentivo de casa para estudar teologia. Você então é um filho de pastor? Sou. O pastor Jorge tem uma paixão enorme. Sou com orgulho. O pastor Jorge tem uma paixão enorme por filho de pastor. Ele tem até um ministério na Getsemane que chama o Ministério de Filhos de Pastores. Porque é muito complicado, vocês são muito cobrados, né? Em alguns momentos vocês são muito cobrados. Eu acho que já fomos mais, sabe? Mas já fomos mais, mas hoje ainda é. Mas é uma coisa que eu trato com muita tranquilidade, até porque eu tenho muito prazer nisso. Eu tenho muita alegria pelo meu pai, pelo ministério dele. Seu pai foi presidente da convenção? Meu pai foi presidente da Ordem de Pastores Batistas por talvez 12 anos, mais ou menos, 12 anos. Vários mandatos que ele teve à frente, e aí tem uma história no Estado, no trabalho com os pastores na Convenção Batista Nacional. Na Convenção Batista Nacional. E depois ele foi vice-presidente nacional da Convenção, também aí no Brasil inteiro, da Convenção Batista Nacional. Olha, então você tem uma bagagem enorme dentro de casa. Tenho um exemplo, né? Muito grande, maravilhoso, e que aumenta a minha responsabilidade. Né? Enfim, como você já viu na apresentação do programa, nós estamos aqui abordando a questão da política. Sim. Como que você define, Elson, posso te chamar assim? Claro. A participação do cidadão, seja ele cristão ou não, na política, no processo político? Bom, se você me dá a liberdade, eu queria voltar um tiquinho na teologia para contar a história e vou chegar aí. Muito bom. Bom, quando eu cheguei para estudar teologia, eu tive contato com a teologia da missão integral. Que interessante. Logo no primeiro ano, né? E aí, para quem não tem muito conhecimento do que é a teologia da missão integral, a teologia da missão integral é uma igreja que encarna o evangelho e que leva para o dia a dia, num aspecto social, bioespiritual, a vida do ser humano, que enxerga o ser humano como um todo, que não prega para a alma, mas que prega para a pessoa. E essa pessoa tem necessidades emocionais, psicológicas e, sobretudo, sociais. Até porque o ser humano é um ser social. Exatamente. E aí, no seminário, lá estudando teologia, foi quando a teologia da missão integral me deu um óculos para enxergar a nossa sociedade a partir desse contexto de uma igreja que se encarna na sua sociedade com a missão de transformá-la. Entendi. Então, daí vem a leitura
de que nós temos um longo caminho a ser percorrido como igreja para se envolver nas questões de promoção da cidadania e da participação popular. Nós temos uma capilaridade como igreja que pouquíssimas instituições têm no Brasil. Exatamente. Nós temos uma presença que pouquíssimas instituições têm. Mas, na verdade, nós somos hoje, talvez, um elefante amarrado num pé de couve. Um poder enorme, uma capacidade, aí quando eu digo poder, é capacidade de realizar. De realizar, né? De influenciar, né? De salgar. É isso que o Evangelho fala. Exatamente, salgar. Né? Olha, o mundo vai ver e vai glorificar a Deus pelas obras de vocês. Né? Então, eu acho que o nosso envolvimento ainda é muito baixo, é desproporcional à nossa capacidade de influenciar a sociedade, de levar valores cristãos para a prática, de vivenciar no cotidiano da sociedade aquilo que o Evangelho diz. Exatamente. E mesmo porque existe ainda um preconceito enorme com relação a isso, né? A gente fez uma entrevista aqui com um deputado estadual e ele disse isso, que isso foi uma imposição antiga para que nós realmente, a igreja não tivesse, principalmente a igreja evangélica, não tivesse a participação dentro do Estado. É histórico, né? Isso é histórico, os tempos tinham que ser diferentes. Agora eu vejo também que hoje a gente tem uma outra realidade. Eu vejo com um otimismo, assim, e espaços como esse, oportunidade da gente discutir, da gente levar para um número grande de pessoas, dizer o seguinte: não existe espaço vazio na política. Exatamente. Não existe espaço vazio, todo espaço está ocupado. Né? E aí é o seguinte, ou nós ocupamos, ou alguém vai ocupar. Exatamente. Ou nós participamos das decisões, ou alguém vai decidir por nós. Né? E política está para além de cargo e de mandato. Porque o pessoal confunde, né? Eu tenho que ocupar um cargo. Ser político não é isso. Claro. Não é simplesmente isso. É muito mais que isso. É importante que nós tenhamos, e nós temos, pessoas qualificadas que ocupam cargos eletivos, que disputam eleições aí de 4 em 4 anos. Isso é muito importante, isso é do jogo democrático. Nós temos aí uma democracia ainda muito jovem, depois do período ditatorial, aí uma Constituição de 1988 que estabeleceu novas bases, mas eu vejo a igreja avançando e quando eu olho para frente e vejo iniciativas como essa de hoje, que a gente não pensava 10 anos atrás, há 20 anos muito menos, eu acredito que as próximas gerações vão colher frutos que outros plantaram, que nós estamos hoje já colhendo e plantando também. E eu imagino que é uma tendência que é irreversível, não só do crescimento da igreja, quando a igreja cresce, também cresce a ocupação de espaços. Mesmo porque esse canal ele é conhecido como canal da palavra. Você sabe, você que está assistindo aí, que o canal da Getsemane é um canal da palavra. E pode haver até alguma crítica, mas peraí, o canal da palavra falando de política, né? Você vê que está mudando alguma coisa, mas aí nós não estamos fazendo campanha política, e sim instruindo a você, cristão, a você, membro da igreja, a você também que está assistindo o canal, passou pelo canal aí agora, como funciona todo esse processo, para você ter uma melhor maneira de tomar decisões. Claro, correto? Claro. Para fechar esse bloco, está uma delícia essa conversa, a gente nem viu o tempo passar. Como secretário, a função de secretário, que você é secretário da Regional Norte, correto? Belo Horizonte. Quais são as demandas que você pode resolver? Quais são as demandas que devem chegar até você? Porque às vezes a pessoa fica sabendo, secretário, mas qual a função do secretário? Bom, Belo Horizonte está dividida em 9 regionais desde a década de 80. Sim. Né? E, na verdade, são sub-regiões que facilitam o acesso do cidadão mais próximo da sua casa, no seu território. Entendi. Então, Belo Horizonte tem as 9 regionais como o grande espaço onde o cidadão tem proximidade com o poder público para demandar serviços, para acessar serviços e também para trazer as suas reclamações, trazer as suas questões e participar do dia a dia da cidade exatamente nas 9 regionais. Então, a regional funciona como se fosse
uma prefeiturinha, uma subprefeitura, na verdade, e ela congrega todas as políticas públicas, desde limpeza urbana a políticas sociais, tudo está hoje em Belo Horizonte concentrado nas 9 regionais. Olha, que legal. Nós vamos falar mais sobre isso. Ótimo. Está terminando o nosso bloco. Você que está aí, continua na linha assistindo. Está vendo que é uma aula? Que oportunidade que você está tendo aqui no canal da Palavra? Até o próximo bloco. Estamos de volta com mais um bloco do Conexão Getsemane, um programa diferente que está falando sobre temas da sociedade. O tema atual, para você que ligou a televisão agora, é sobre política. Então, nós estamos aqui tendo a oportunidade maravilhosa de estar entrevistando o Elson Júnior, secretário da Regional Norte, uma pessoa muito inteligente, formada em teologia. Você sabia? Formada em teologia. E na pergunta anterior, Elson, a gente estava falando sobre a função da regional, né? E a função do secretário. Dá um toque, você já falou sobre a regional, como que ela funciona, o que ela é. Fala a função do secretário. Bom, o que o cidadão deve procurar o secretário? Ou a assessoria do secretário? Como funciona isso? Basicamente, o secretário regional tem 2 funções. Uma que é política, de representação do prefeito naquele território. O prefeito Márcio Lacerda não pode estar em todo o canto da cidade, todo dia. Então, exatamente. Uma primeira questão é uma representação política do prefeito. E também uma representação do ponto de vista administrativo, né? O secretário regional, naquele território, e aí é importante dizer, por exemplo, o território da Regional Norte é o menor em termos de população, nós temos 212 mil habitantes, é maior do que muitas cidades do interior. É um verdadeiro prefeito. Antigamente eles tinham a nomenclatura de prefeitinho. Prefeitinho? Né? Verdadeiro prefeito. Na verdade, a gente fica muito feliz de poder contar com a confiança do prefeito Márcio Lacerda para ocupar, não só eu, mas os outros 8 colegas que nós temos em todas as regionais. Mas a regional é essa grande porta de entrada. Né? E aí todas as questões daquele território, e lá nós temos, por exemplo, 20 escolas, 20 centros de saúde, 17 UMEIs, 5 espaços BH Cidadania, nós temos 4 centros culturais, né? São 1.940 ruas, uma população de 212 mil habitantes, como eu já tinha dito. Então, administrar essa cidade de forma descentralizada é o objetivo da regional. Né? Não está tudo centralizado numa população de quase 3 milhões de habitantes, que é o que Belo Horizonte tem, 2 milhões, para lá de 2 milhões e meio, 2 milhões e 700, mas uma metrópole como Belo Horizonte, você ganha eficiência na gestão pública na medida que você descentraliza. Exatamente. E aí todas as políticas públicas estão na regional. Por exemplo, serviço mais demandado da população de Belo Horizonte em 2014, poda de árvore. Poda de árvore. Quem executa? A Prefeitura de Belo Horizonte, exatamente, por meio da regional. Sim. Né? Então, outro serviço extremamente demandado, controle de roedores, o ratinho que incomoda e está lá e tal, é a Prefeitura quem executa por meio da sua gerência de zoonose. Cada uma das 9 regionais tem uma gerência. E tem cidadão que nem sabe disso. Não sabe. Ele contrata um serviço de detetização para acabar com a praga, sem saber que a Prefeitura oferece. E a Prefeitura faz esse controle, em especial das zoonoses, também de outros tipos. Limpeza de rua. Claro, capina varrição, coleta, todos os serviços. Aí é interessante dizer, a Prefeitura tem hoje oferta por meio do 156, que é o portal por onde o cidadão aciona a Prefeitura. Exatamente. Né? Via de regra, o melhor acesso é por meio do portal de serviço da Prefeitura, tá funcionando ligando até muito 156 bem, ou entrando no site da pbh.gov.br e solicitando o serviço. Aquele serviço vem para a regional. Ele já é lá dividido já é pela encaminhado. E se a pessoa quiser também, ela não tem acesso à internet, ela prefere ir presencialmente, as 9 regionais têm uma gerência de atendimento exclusiva para atender o cidadão. E 1/4 das solicitações é direto na regional, não é por telefone nem pela internet. Né? Então, assim, do universo de serviços que nós temos, Belo Horizonte oferece hoje 187 serviços à população. 86 têm execução direta da regional, sendo os mais demandados, grosso modo, poda de árvore, controle de roedores,
tapa-buraco. O tapa-buraco. Tapa-buraco é um dos serviços, assim, Belo Horizonte passou por uma pavimentação nova, nós diminuímos o número de tapa-buracos, né? Nós enfrentamos dificuldades em alguns lugares, mas esse serviço, eu falo, e essa é muita visão do prefeito, o secretário regional é o síndico. Ah, ele é o síndico do prédio. Ele é o síndico, mas de um prédio, de um território de quilômetros quadrados, né? Então, assim, nós somos o zelador da cidade, os zeladores da cidade. E fazer isso, a gente precisa de ter um envolvimento da população. Ela tem que te conhecer também, né? E aí, assim... Não é para te conhecer, para te pedir favor, né? Porque às vezes a pessoa confunde. A gente até falou isso aqui. A função do secretário não é você ir lá procurar o secretário para resolver o problema particular. Ele está lá para administrar a solução desses problemas. Né? É claro que todo secretário regional trabalha de porta aberta para atender a população, porque essa é a nossa proposta, né? É por isso que nós estamos na ponta, nós somos um órgão executor, então a elaboração de políticas públicas está muito por conta das secretarias temáticas e as regionais são quem executa em proximidade com o cidadão. Então, essa proximidade com o cidadão é a palavra-chave da execução das regionais. Olha, que e aí eu acho que a igreja pode ajudar muito. Olha, dá esse recado. Como? Pelo seguinte, cada centro de saúde tem uma comissão local. Às vezes as pessoas, e em Belo Horizonte a gente tem isso tudo com pesquisa, mas às vezes as pessoas reclamam do atendimento no serviço de saúde. Exatamente, do posto de saúde. Mas não participam no espaço que é dado a elas. Que é privilegiado para se pontuar as dificuldades. E aí eu acho que você, cidadão, pode nos ajudar muito. Onde é que nós estamos errando? Exatamente. Na medida em que você vem para uma... E isso é envolvimento político. Não é ter cargo, não é ter mandato, que é fundamental e é importante, que a igreja mas também tenha, influenciar politicamente a sociedade. No dia a dia. Cada centro de saúde tem uma comissão local. Por exemplo, Belo Horizonte tem 147 centros de saúde. Aí eu pergunto, quantos de nós, irmãos, estamos inseridos nesse espaço com o objetivo de melhorar o atendimento? Exatamente. Quantos participam dos fóruns de pais e mestres nas escolas? Você tem ido, irmão? Por exemplo, cada regional tem uma gerência de orçamento participativo, que é uma conquista da cidade de Belo Horizonte há mais de 20 anos. E super importante. As obras são decididas pela população. Né? Agora, a igreja é capaz de mobilizar para trazer para o bairro uma obra importante, uma reivindicação importante, que não vai influenciar só a vida daquela comunidade. Está para além da nossa tenda. Exatamente, para além da nossa tenda. Eu acho que o nosso desafio é esse. É encarar onde nós estamos fazer a diferença. Para além de nós. Isso aí. Dentro desse assunto também, você você faz parte do executivo de um partido, né? Sim. Não precisa citar o partido, sim, mas o que o partido pode intermediar em alguma situação, por exemplo, no executivo, entre o cidadão e o prefeito? O partido pode ter alguma influência disso? Bom, o cidadão, por que ele tem que procurar um partido? O sistema político brasileiro, ele é exercido por meio da participação partidária. Sim. Né? Quando nós falamos de uma política num âmbito mais amplo, nós só a exercemos por meio dos partidos políticos. Os partidos são, na verdade, porta-vozes. São porta-vozes dos anseios de determinados grupos. Exatamente. E para que, no aspecto político, né, ou dentro do sistema político brasileiro hoje, não há como influenciar formulação de leis, execução de políticas públicas, planejamento de políticas públicas, sem se inserir no contexto partidário. Porque é assim que funciona. É a regra. Isso foi estabelecido pela Constituição. Isso foi estabelecido que o exercício democrático no Brasil seria feito por meio dos partidos políticos. E quando nós ocupamos espaço nesse partido, o que é legítimo, agora, a nossa ocupação não é, gente, para cristianizar, a nossa ocupação não é para agregar à nossa tenda um número maior de pessoas. Muito é interessante bom, quando a gente vê... Essa visão é difícil de ver. Mas quando a gente lê o Evangelho, a gente enxerga isso. Jesus encontrou com um cara
que há muito tempo não tomava banho, que não vivia em comunidade, Exatamente. era um cidadão marginalizado. E esse cidadão, quando encontra com Jesus, e aí vai dizer, todo encontro com Jesus é transformador. Quando esse cara encontra com Jesus, Jesus transforma a vida desse cara e eles vêm de banho tomado, de barba feita. E aí, pensa assim, Jesus vai fazer dele o 13, né? O 13º, já tem 12 discípulos, vem andar comigo. Aí Jesus fala assim, volta para casa. Exatamente. Eu imagino Jesus falando, volta para sua esposa, ou volta para sua mãe, volta para o convívio na sua comunidade. Isso. É lá que nós precisamos de você. Então, assim, é possível influenciar as pessoas sem esperar que elas venham sentar no banco da nossa igreja, sem esperar que elas venham membrar na nossa igreja. E aí, quando o Evangelho diz, o mundo vai ver as obras e vai glorificar o Pai que está no céu. Amém. É essa a função da igreja politicamente. Amém. Tá muito gostoso que o tempo está passando até rápido, mas tem mais um bloco. Fique aí ligado na TV Jet. Seja bem-vindo a mais um bloco do nosso programa Conexão Getsemane, no canal da Palavra. Nós estamos tendo hoje a oportunidade de entrevistar o secretário da Regional Norte, o Elson, que é uma pessoa maravilhosa. E vamos dar início de novo às nossas perguntas, Elson. Aqui, você já falou sobre a participação política, sobre vários assuntos, e foi muito assim profundo no que você falou no bloco anterior com relação à participação do político no meio cristão, como Jesus via isso no Evangelho. E agora eu queria te perguntar uma coisa assim bem direta. Se o cidadão se sentir prejudicado ou injustiçado pela prefeitura ou por algum órgão de fiscalização, a quem ele deve recorrer? Ótimo. Bom, a prefeitura tem 2 canais. Um muito especial que é a ouvidoria. Né? Quando há algum problema no fluxo de execução, o cidadão também por meio do 156, a opção ouvidoria, né? É claro que funciona como um grau de recurso. Ele tentou ser atendido, não conseguiu, Sim. Ele pode reclamar na ouvidoria que ele será respondido. Inclusive, todos os órgãos da prefeitura têm prazo para responder e essa é uma das questões que o prefeito mais acompanha. Olha só, que bom. Outra coisa é o seguinte, a qualidade do atendimento, como que é fiscalizado? Vocês que fiscalizam isso como secretário? Bom, cada secretaria tem dentro dela o seu modo de gestão. Né? Agora, nós temos hoje na Prefeitura de Belo Horizonte um programa de BH chamado BH Metas e Resultados, que acompanha a qualidade do serviço e está em implantação um projeto chamado Monitora BH, nós já estamos usando internamente, que avalia diversos indicadores, eu não posso precisar de cabeça agora quantos, desde a saúde, a educação, a manutenção da cidade, e isso é revisado toda semana nos fóruns com as nossas gerências na regional. Você viu aí, né? Tem muito canal para você recorrer caso você se sinta injustiçado ou, de repente, alguma coisa que não agradou, que você não conseguiu entender, não foi respondido. Você liga para o 156. Liga para o 156. Agora, para fechar, Elson, infelizmente para fechar, você é estudante de teologia e sabe muito bem o que significa maldição. E a gente, como brasileiro, infelizmente, o brasileiro tem um costume de amaldiçoar seus políticos. Acontece em outros lugares do mundo também, mas aqui acontece muito. E também os que estão em torno da administração pública. O que você tem a falar sobre isso? E, aproveitando, depois que você falar sobre isso, você pode dar suas considerações finais para a gente fechar, infelizmente. Bom, eu acho que a igreja tem esse papel de ser, na verdade, o grande abençoador da sua cidade e da nação. Isso está em nós. Amém. Então, quando nós olhamos para os nossos governantes, nós temos que fazer como Paulo nos ensinou. Nós temos que orar por eles. Nós temos que dizer, Senhor, põe a sua luz e direciona. Né? É inverter a lógica do que está no senso comum. É dizer assim, nós vamos abençoar. E isso em todos os níveis. Ore pela diretora da escola, abençoa a diretora da escola. Faz daí ao prefeito, ao governador, a presidente da República. A igreja como agente abençoador dos seus diretores, dos seus prefeitos, a igreja como agente abençoador. Muda essa realidade, né? Muda essa realidade. Esse é o nosso papel, né? E eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouco da minha história e um pouco da nossa ação
junto à Prefeitura de Belo Horizonte, onde eu tenho um privilégio de poder estar agora com 3 anos aí como gestor de 2 regionais. Para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês e com o pessoal em casa que nos acompanhou até agora. Muito obrigado. Você ainda vai fazer uma oração pela gente. Gente, como vocês já sabem, a gente sempre no final do nosso programa apresentamos uma palavra curtinha para te abençoar. Quem em uma época de escassez, falando sobre vários assuntos aqui sobre a prefeitura, de escassez de chuva, não se preocupou com a falta de luz? Entenda o seguinte: Deus é a luz e não há trevas alguma. Você tem que entender isso, mas aceitar essa situação e procurar aprofundar nessa palavra que se encontra em 1 João 5:1. Desculpe, 1:5. Por isso, querido, não perca em nenhum momento o contato com Deus, a verdadeira luz. Não se utilize do no-break, que muitas vezes o no-break do mundo, o seu próprio conhecimento, o seu conhecimento, de repente, intelectual, o que você aprendeu na escola, para ser a sua luz. Direcione para a luz que é Jesus. Através da vida acadêmica, às vezes a gente aprende alternativas que podem solucionar problemas para a gente. Mas na luz, a única luz verdadeira que vai clarear numa situação de escassez é Jesus. E para fechar, em João 12:46, antes do nosso amigo Elcio fazer uma oração por você, eu vou ler a palavra de Deus quando ela fala o seguinte: eu sou a luz do mundo, a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. É muito profundo isso. O Elcio falou sobre isso relacionado à política, sobre isso relacionado à sua participação num contexto social, sobre isso relacionado aos problemas que o social vive, que você de repente está vivendo em casa. Procure a luz que é Jesus. Elcio, para fechar, eu vou te pedir para fazer uma oração para a gente. Você pode? Claro. Pode direcionar para a câmera, que é aquela ali, ó. Fazer uma oração especial para aquele que está assistindo. Pai, nós contamos com sua graça que nos traz até aqui. Amém, Deus. E nós pedimos que o Senhor nos use, apesar de nós. Amém, que Deus. o Senhor possa nos impulsionar para onde nós estivermos, que nós possamos glorificar o seu nome. Amém, O Deus. nome que está acima de todo o nome. Para que o mundo veja e glorifique o nosso Pai que está nos céus. Amém, Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Fique aí com a gente na TV Jet. Não desligue. Continue nesse canal, que é o canal da palavra e que também tem assuntos muito interessantes. E hoje, não deixe de falar que eu sou Getsemane. Você? Eu sou o Getsemane. Até mais, gente. Até a próxima.